Vamos pegar do 22. Desculpa, Lê. Do 22, 15 e 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Amém. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que seja o Teu Espírito Santo a trazer aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja essa noite, e que todo o nosso pensamento seja levado cativo ao Senhor, ao Espírito Santo, para que possamos sair daqui alimentados e fortalecidos pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar aqui de um tema que diz que águas amargas podem se tornar águas doces. O texto que nós acabamos de ler, que eu acabei de ler, fala de uma das primeiras provações que Israel, depois que saiu do Egito, teve assim que atravessaram o Mar Vermelho. E a principal notícia, a principal reclamação, melhor dizendo, foi que eles chegaram ali nesse deserto e faltou o quê? Água. Uma necessidade, ou seja, eles passam por uma situação de frustração e ao mesmo tempo uma situação de desespero. Eu não sei quem já foi para um lugar onde a seca é muito forte, a sensação que nós temos é de desespero. A última comunidade que nós visitamos agora no norte de Minas, nessa última viagem que nós fizemos no ano passado, a impressão que eu tive foi essa, de desespero. As águas que tinham ali não eram gostosas para beber, e a água da equipe missionária havia acabado. Só que a gente sabia que podia chegar água. O contexto aqui dessa história é que não iria chegar água. Eles estavam com sede. Eles estavam agora entrando num caminho de peregrinação, e eles andariam então pelo deserto. E no final do versículo de número 25, fala que Deus então provou aquele povo. E é interessante que a história se dá, dizendo que eles têm sede, e quando eles chegam a um rio ou a um manancial de águas, quando eles vão beber das águas, elas eram amargas. Uma situação que talvez não dá o que fazer, não temos o que fazer, não dá para a gente ter uma ideia. O que a gente vai fazer diante de uma situação dessa? Você está com milhões de pessoas ali, a Bíblia diz que era mais de 600 mil homens, que eram soldados, que iam para a guerra, mais as suas esposas, filhos, família, milhões de pessoas, com uma necessidade básica, que é a falta da água. E quando acham um manancial, a água está amarga. É interessante que Deus muitas vezes também prova eu e você durante a nossa vida. Nós passamos por momentos amargosos, por momentos difíceis. Nós passamos por situações que muitas vezes não é muito doce de se passar, E eu digo isso de diversas áreas, de diversas formas. Às vezes no casamento nós passamos por situações amargas. Às vezes na vida financeira nós passamos por situações amargas. Às vezes na área da nossa saúde nós passamos por situações amargas. Muitas vezes na nossa família, na questão de pai, relacionamento de filho, passamos por situações amargas, que ao olharmos para ela a gente não vê muitas vezes solução ao problema que nós estamos enfrentando. Mas eu quero dizer que Deus sempre tem uma solução para os nossos problemas. Deus sempre pode transformar algo amargo em algo doce. E foi isso que aconteceu. Diz a Bíblia que Moisés, diante da murmuração do povo, ele fez o quê? Reclamou também? A palavra é, o povo murmurou. E depois em seguida fala que Moisés fez o quê?
clamou. Olha que diferença. Reclamação e clamor. O que reclama não chega a lugar algum. O que reclama, e o texto é muito propício a isso, né? O texto diz, e o decorrer da história, que Israel ficou andando em círculo durante 40 anos. Sabe por quê? Porque Deus provava e em vez deles buscarem a Deus, eles faziam o quê? Reclamavam. Quando a água está amarga, não adianta reclamar. Você tem que fazer o quê? Clamar. Troque a reclamação pelo clamor. Troque o reclamar pelo clamar. É diferente. O reclamar você está repetindo e não agradecendo aquilo que Deus está permitindo você passar na vida. O clamor é bem diferente. O clamor é saber que o nosso sustento vem de quem? Do Senhor. Então hoje troque a reclamação pelo clamor que Deus quer que você levante a Ele. A Bíblia diz então que Moisés clama ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Diz a Bíblia que lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. É uma coisa aqui bem estranha que acontece, né? Porque Moisés clama, Deus mostra uma árvore para ele, e ele pega essa árvore, olha que coisa doida, ele joga sobre essas águas e as águas ficam doces. Dá para entender isso na agronomia, pastor Zé Roberto? Você já viu alguém pegar um galho de árvore e transformar a água amarga em água doce? Não tem. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Deus, Ele tem a palavra certa para mim e para você. Talvez você está hoje angustiado, preocupado, desesperado com alguma coisa que está amarga na sua vida, porque você está tentando resolver do seu jeito, da sua forma. E nós somos bons para isso, né? Dar fórmula para Deus. Senhor, eu já orei muitas vezes assim, né? Um pai orando pelo filho: Senhor, que o meu filho seja impactado por fulano de tal, que meu filho tem... A gente vai dando os comandos para Deus. Engraçado isso, né? É Deus que dá o comando. É Deus que determina, que fala o que nós devemos fazer na nossa vida. A resposta nossa, ela vem do alto e não da minha sabedoria humana. Aliás, a sabedoria humana, ela é bem complexa diante de Deus, porque a Bíblia fala que a sabedoria para o mundo é o que para Deus? Loucura. O que você acha que pode resolver o seu problema, talvez Deus está olhando e fala: você está louco. A minha maneira é bem melhor do que a sua de resolver. Agora, a grande questão é a gente obedecer a Deus. A grande questão é fazer o que Moisés fez. Eu não sei como que foi aqui, tá, gente? Diz que ele lançou a árvore. Vamos acreditar assim? Vamos assim? Vocês concordam comigo? Então vamos pensar que um monte de homem pegou ali, deve ter cavado um buraco. Alguém já tirou raiz de árvore? O Theo já tirou. Não tirou, Theo? O Dimas deve ter tirado na chácara lá. O Neto está avançando. Você chega lá, Netão. A Rotimara, quase, né? Você faz um buraco ali à volta. Se você for tirar a árvore inteira, ou você corta ela, ou você tira pela raiz. Vamos pensar que ele tirou cortando. Eu estou falando de um texto de mais, talvez de 4.000 anos. Vamos por isso? 3.500 anos atrás? Ou 3.000 anos atrás? 3.000, Pedrão? Agora nós temos um teólogo aqui na igreja. É isso aí, vamos por 3.000 anos. Não tinha ferramenta que a gente tem hoje. Esses homens, eles pegam, cortam aquela árvore e agora eles lançam sobre as águas. E diz a Bíblia que, segundo a ordem que Deus havia dado, a água que era amarga se tornou doce. E por que se torna doce? Por causa da árvore ou devido à obediência do povo? Nas provações que você passa na sua vida, aonde está amargo, a resposta certa vai vir do Senhor. E se você obedece, é a obediência que vai trazer a vitória para você. É a obediência que vai transformar o amargo em doce. É a obediência àquilo que Deus tem ordenado que vai fazer você prosperar e sair da situação adversa que você está enfrentando. Moisés simplesmente fez do jeito que Deus falou. Quando ele coloca a árvore ali,
diz a palavra que as águas então, ao invés de estarem amargas, agora elas se tornam doces. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que faz coisas amargas se transformarem em águas doces ou em coisas doces. Eu quero usar alguns textos lembrando disso. O primeiro deles está em Salmos capítulo 40. Salmos 40. O versículo é do versículo 1 ao 3. A gente pode entender aqui também que esse lançar da árvore nas águas, nós também colocando Jesus à frente da nossa vida. Entenda o que eu estou falando, tá? Esse símbolo aqui não é o que o texto sugere. Eu estou falando que nós, simbolicamente, podemos também pegar e assumir para nós. Quando Jesus está à frente da nossa vida, Ele transforma águas amargas em águas doces, porque Ele é Jesus. O primeiro milagre dele foi fazer o quê? Transformar água em vinho, porque Ele tem poder para isso, tá bom? Então vamos lá, Salmo 40. Eu vou pegar alguns textos que Deus pode transformar situações adversas em águas tranquilas e assim por diante. Versículo 1 ao 3 diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Vamos ler o 4 também? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Quando eu olho aqui para esse salmo, e diz, a palavra de Deus que é um salmo de canto de Davi, a gente consegue enxergar isso, que Davi está se apresentando diante de Deus com aflições. Olha o que ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Quem clama por socorro é porque está em quê? Em um quê, gente? Em perigo, ou em desespero. Ninguém clama por socorro, aliás, tem gente que faz isso, mas vamos pensar que não. Ninguém clama por socorro sem estar em perigo. Diz o salmista Davi que quando ele clama a Deus por socorro, a Bíblia diz que ele se inclina a Ele e ouve a oração que Davi está fazendo. Agora, percebe no verbo do início do versículo, ele fala que ele esperou de que maneira? Confiantemente pelo Senhor. A palavra-chave é confiança. Mesmo passando por situações amargas na vida, a gente pode esperar em Deus e Ele transforma situações amargas em situações doces. O que Davi fala é exatamente isso. Olha, ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Alguém já ficou atolado em um barreiro? Numa terra? Você já, né, Ruth? Agora sim. Normalmente, como que a gente sai de um atoleiro? Ou você põe pedras embaixo para que a roda dê tração ou madeira, ou você pega um trator ou um caminhão que é mais forte, que vai tirar você daquela situação. O que Davi está tentando dizer é exatamente isso. É de uma pessoa que está atolada em problemas, porque ele usa tremedal de lama. É algo assim, que é um atoleiro. É uma situação não confortável. E diz a Bíblia que ele então tira desse tremedal de lama e coloca os pés sobre uma rocha. O que isso quer dizer? Que agora não está mais atolado na lama. Que agora Deus colocou Davi num novo lugar. Amargo, agora doce. É assim que Deus faz quando nós confiamos nele. A grande questão é quando ele vai fazer. Quando ele vai fazer eu não sei.
Quando Ele vai agir em seu favor, eu não sei. A nossa posição é: Senhor, eu espero confiante em Ti, porque eu sei que o Senhor me ouviu quando eu clamei por socorro. O Senhor me tirou da lama e me colocou sobre uma rocha. Agora o que Ele diz no 3? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que eu entendo aqui no versículo 3? Que Deus troca agora a tristeza por alegria. Normalmente a gente canta quando a gente está triste ou feliz. Normalmente, o que você faz? Quando eu estou feliz. Os passarinhos, quando chove, eles estão cantando por quê? Porque eles estão felizes. Eu tenho agora, voltou uma calopsita para casa lá, né? E toda vez que eu chego de carro, de moto, ela não canta, ela grita, né? Porque é uma calopsita fêmea. E ela grita desesperadamente até eu ir na gaiola para pegar ela. Mas ela canta por quê? E grita? Porque ela está feliz que o dono dela chegou. Aí eu vou lá, beijo ela, afago ela. Ela fica toda, né? Querendo voar, mas eu falo, não, você vai ficar aqui com a gente. O fato é que Davi sai de uma situação de tristeza e diz a Bíblia que Deus coloca nos lábios dele um novo cântico. Talvez a tristeza estava impedindo Davi de louvar e de agradecer por aquilo que Deus havia feito na vida dele. E Deus tem poder para isso. Ele tem poder para tirar a tristeza e colocar a alegria de volta no nosso coração, porque Ele é Deus. Ele transforma o amargo em doce, quando nós confiamos nele. Vamos para um outro texto aqui, Isaías capítulo 61. Só tem mais dois, depois eu já vou terminar a palavra. Isaías capítulo 61. O versículo de número 3. Aqui as boas novas, né? Que Deus está dando aqui através do profeta Isaías, as boas novas da salvação. E no versículo 3 ele diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Vamos tentar observar isso aqui. Naquela época, uma pessoa que estava contristada ou triste ou passando por um luto, ela colocava cinzas sobre a sua cabeça. Lembra quando Davi, ele perde o primeiro filho dele com Batseba? Ele tinha adulterado com Batseba, fez uma emboscada para o marido dela morrer, mas aí Batseba engravidou. E Deus falou para ele: esse filho que vai nascer, ele vai morrer. Só que nesse período, até a morte desse primeiro filho, diz que Davi, ele pranteou, ele jejuou, e ele estava com o rosto em pó, estava com a cinza também na sua cabeça. Luto, tristeza. Diz aqui a Bíblia que Deus, ele ia fazer em Sião e também fazer em nós, ele vai tirar essa cinza de luto e ele vai agora colocar uma coroa. É troca de tristeza por alegria. O versículo segue dizendo: óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Antigamente, hoje não tem mais isso, né? Talvez eu não vejo mais em velórios, mas antigamente, quando você tinha um velório, de que jeito que as pessoas iam? Roupa de preto, né? Fechado, óculos tudo escuro, para prantear ou mostrar um estado de tristeza que a alma que a pessoa estava pela pessoa que havia morrido. Era um símbolo. E ele está dizendo aqui que Deus, ele ia trocar esse espírito de tristeza, de pranto angustiado, agora por uma vestes de louvor, de alegria. Quando uma pessoa ela está triste, até a roupa dela condena, não é assim? Pega um adolescente numa fase aí que está meio rebelde, né? Ele gosta de vestir de que maneira? Normalmente é preto, né? Tamo junto, Mateus. Mateus é de boa demais, gente, né?
Mateus é um menino de ouro. Mas o que a pessoa faz normalmente? Ela vai se ficando introvertida, roupa fechada, aquele espírito mesmo angustiado. E Deus está falando que Ele vai tirar essa veste de tristeza, de pranto, de luto, e vai colocar agora uma nova veste, que é veste de louvor. Aqui na nossa igreja a gente não tem ainda o ministério de danças, né? Normalmente o ministério de dança, Daiana, dança de que tipo de roupa? Colorida, alegre, feliz. Porque agora não é mais um espírito angustiado, agora é um espírito alegre e feliz. E Deus pode fazer isso com você. Como fez com Ana, Ele troca a tristeza de Ana por alegria. Assim como Ele fez com Rebeca, melhor dizendo, com Sara. Fez também com Rebeca, mas Sara, quando ela tem o filho dela que se chama Isaac, os irmãos sabem o que quer dizer o nome Isaac? Alguém sabe? Ninguém sabe? Isso, Deus me fez rir. Isso quer dizer o nome Isaac. Deus troca a tristeza de uma mulher estéril e agora dá a ela um filho. E o nome do filho dela é Deus me fez rir, que é Isaac. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer uma estéril mãe de filhos. Deus pode transformar o amargo em doce, porque Ele é Deus. A fim de se chamarem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O outro texto, vamos lá, Salmo 126. Esse é mais conhecido da gente. Salmo 126. O versículo é o versículo 1 em diante. Todos acharam? Salmo 126, 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os outros diziam isso. E o que eles diziam? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo também os seus feixes. Olha que interessante o verbo aqui que o salmista usa. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele usa aqui o verbo quando o Senhor restaurou. Está dizendo que Deus ele pega algo que está destruído e faz o quê? Faz algo novo. Ele diz, quando o Senhor então restaura a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Por quê, gente? Porque o sofrimento é grande. Porque o espírito não era de festa. Porque o contexto que eles estavam vivendo não era de alegria. Tem um outro salmo também que diz, que quando Israel ficou cativo ali a Babilônia uns 70 anos, você lembra daquele salmo, pastor? Que ele diz que eles penduravam as harpas ali, e diz que eles não tinham vontade de tocar harpa. Irmãos, eles estavam presos, 70 anos num cativeiro. Quem tem vontade de tocar qualquer instrumento? Feliz, lá na cadeia, tocando violino, Igual o Titanic afundando. Ninguém tem. Paulo e Silas cantaram louvores à meia-noite, é quase que exceções na Bíblia que a gente vê. Porque quando você está passando por um momento difícil, você não quer cantar. Aliás, é a única coisa que você não quer fazer, Você quer às vezes chorar, você quer um quartinho para ficar ali, ou se debruçar aos pés de Cristo e chorar ali. Mas diz que Deus então ele tira aquele povo desse contexto de luto, de tristeza, de cativeiro, e agora ele coloca algo novo. Deus mudou a sorte. E diz a Bíblia, no texto que nós lemos, que a boca desse povo se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo.
Por isso, irmãos, às vezes quando eu vejo, e eu estou bem aqui, eu posso falar disso que eu vou falar, às vezes eu vejo a congregação na hora do louvor, pessoas tristes. Irmãos, sai dessa em nome de Jesus. Sai dessa em nome de Jesus. Não estou falando para você ficar pulando os bancos, batendo no irmão do lado, não é isso. Inaugurar um ministério de dança para vir dançar aqui na frente, não é isso. Mas seja animado quando você está diante de Deus. Dê o seu melhor a Ele. Não seja como a mulher de Davi, Mical. Davi chega todo feliz porque a arca que representava a presença de Deus estava chegando em Jerusalém, na cidade dele. Ele estava feliz. Ele não estava nem preocupado do jeito que ele estava dançando. A mulher dele fala assim: bonito, hein, senhorzinho? Que papelão como rei de Israel, dançando de tanga na frente das mulheres aqui de Israel. Tem muita gente assim. No mundo, pulava carnaval, fazia tudo. Aí vem para a igreja, se torna desculpa a expressão, xarope. Troca isso em nome de Jesus. Deus é um Deus de festa, irmãos. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de vitória. Eu estou lendo o Antigo Testamento, e os irmãos que estão lendo junto comigo, vocês viram que Deus instituiu até festa. Não é lindo, Dayana? Não gosto nem de comemorar o aniversário. Para com essa bobeira. Comemora o aniversário. Comemora as conquistas na sua vida. Comemora o nascimento. Comemora quando você é promovido. Comemore quando seu filho tira uma boa nota na escola. Comemore quando você recebe uma promoção. Comemore quando as pessoas que estão trabalhando com você acertam, crescem na vida. Comemore. Que Deus troque essa tristeza por alegria. Não igual hiena, né? Ri para tudo, bate o carro, dá risada. Não é isso. Mas seja feliz. Seja alegre por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Diz que a boca dele se encheu de riso. Olha que expressão gostosa. Já viu uma criança rindo? É isso, se encheu de riso. Não está fechado mais, porque Deus trocou, mudou a sorte. Agora a língua deles está celebrando com júbilo ao Senhor. E sabe o que as pessoas de outras nações diziam? Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Seja um crente cristão feliz no seu trabalho. Seja um cristão feliz para os seus vizinhos. Seja um cristão feliz para o porteiro do prédio, do condomínio que você mora, para o seu vizinho, para quem seja. Seja aquele crente que você fala, como que está? Nossa, só luta, só tristeza, só tribulação. Irmãos, será que é só tribulação mesmo que a gente passa na vida? Será? Será que nada de bom acontece com a gente? Ou será que Deus tem feito grandes coisas e as pessoas têm visto isso? Apesar das nossas lutas, apesar da nossa fraqueza, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Por isso nós podemos dizer, por isso nós estamos alegres. Dizer que nós estamos alegres é dizer que nós confiamos em Deus apesar das lutas que nós temos passado. Não é hiena, é saber que Deus está conosco, mesmo diante dos sofrimentos, das aflições da vida. Aí ele diz para restaurar a sorte deles como as torrentes do Neguebe, e ele usa duas coisas aqui no versículo 5 e 6, que ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, e quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Os dois versículos indicam o quê? Tempo de choro, mas também tempo de alegria. E nós passamos por esses tempos na vida. Tem dias que as coisas estão amargas, mas Deus transforma em doce. Tem dia que nós choramos, mas tem dia que nós também celebramos e comemoramos e nos alegramos com aquilo que Deus tem feito. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sempre, irmãos, sempre, por trás das nuvens, o sol está brilhando, sempre. Ribeirão ficou 3 dias nublado, não foi isso? Acho que foi quase isso, né? Segunda, terça e quarta. Hoje que abriu um pouquinho de sol. Se você ultrapassa as nuvens, o que prevalece? O sol. O sol sempre está lá.
até a volta de Jesus, ele sempre vai estar lá. Depois, Apocalipse fala o que vai acontecer com ele. Mas se você pega um avião aqui embaixo, numa tempestade, e passa as nuvens, o que está prevalecendo? O sol. O cristão é assim também. A gente passa por tempos nublados, chuva, tempestades na vida. A gente chora, mas sempre o sol da justiça, que é Jesus, está brilhando na nossa vida. E a gente precisa aprender essa lição. Que o choro vem à noite, mas Deus traz alegria ao amanhecer. Que por trás das tempestades o sol está brilhando. E que tudo vai passar, vai passar. Ele diz que aquele que hoje está plantando a sementinha ali chorando, é o mesmo que amanhã vai ver essa semente crescer, brotar, e vai recolher o fruto, mas não mais com tristeza, agora com alegria no coração. E o último texto para encerrar é o Salmo 116, versículo 3. Já vou acabar com esse texto aqui. Salmo 116. Vamos ler a partir do versículo 3. O 2 fala, né? Porque Deus se inclina também a ele. Agora vamos ver o 3 aqui, ó. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Olha o que o salmista fala, presta atenção na expressão dele. Laços de morte me cercaram. Uma situação difícil. Me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Sabe o que é a angústia do inferno, irmãos? É a nossa mente que está dizendo, não vai dar certo, agora é o fim, você não vai conseguir. Sua família acaba aqui, seu casamento, seu relacionamento, seu trabalho, isso é laço do inferno, isso é angústia do inferno. Você não vai conseguir, não vai dar certo. E nós somos atacados assim. Não vou dizer diariamente, mas vez ou outra nós somos atacados. E o salmista usa a expressão que ele diz assim: caí em tribulação e tristeza. Entenda uma coisa, irmãos, entenda uma coisa. Eu e vocês não são super-homens e super-mulheres. Ninguém de nós aqui. Todos nós podemos cair em tribulação e tristeza na vida. Não é todo dia que a gente acorda sorrindo, cumprimentando passarinho, árvore, não é todo dia. Ai Deus, obrigado pela natureza que o Senhor me criou. Tem dia que a gente acorda assim, mas tem dia que você fala, poderia chover o dia inteiro hoje, o dia tribulado, tudo errado, nada certo. Você planeja um negócio, acontece outro que você não estava planejando. Todos nós estamos sujeitos a termos tribulações e cair em tristeza, todos nós. O que nós não podemos é permanecer na tristeza, não podemos. Todo dia estar triste precisa ser tratado. De vez em quando estou triste, bem-vindo ao mundo dos seres humanos. Os mais velhos não podem falar isso para mim, não é assim? Pastor, Theo, Dona Mercedes, todo dia é alegria? Mas todo dia também é tristeza? Não, nós temos que entender. E ele diz, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Olha que expressão que o salmista usa, prostrado. Sabe o que é prostrado, gente? É não ter força para nada. Prostrado. Você não tem força para levantar, você não tem força para comer. Aliás, você pode fazer um banquete do que a pessoa mais gosta. Se ela estiver prostrada, ela não vai comer nada. É assim, Netão? Não, o Neto não. Ou se afoga na comida, né, Neto? Mas quem está prostrado normalmente, né, está ali acamado, não quer, faz uma sopinha sonsa, ou pode pôr a melhor comida, não vai, não desce. Mas diz a Bíblia que
Ele estava ali prostrado e o Senhor fez o quê? Salvou o salmista da tribulação que ele estava passando. Deus pode transformar águas amargas em águas doces. Deus pode te levantar, Deus pode me levantar. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, e os meus olhos da queda, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Somente até aqui já deu para entender o que esse Deus pode fazer por mim e por você. A palavra-chave é confiar no Senhor e clamar ao Senhor. Confia e clama. Deus, Ele pode mudar a nossa sorte. Eu li 4, 5 textos aqui que diz a mesma coisa. Pessoas que estavam em situações difíceis e que Deus, através do clamor, da confiança, Ele mudou a sorte dessas pessoas. Deus também pode fazer isso por mim e por você essa noite. Amém? Vamos orar um pouquinho. Talvez você entrou aqui hoje com a alma angustiada, com a alma aflita. E Deus está aqui essa noite. Deus está aqui. O salmo que eu li, 126, que diz que aquele que semeia com lágrimas, ele vai recolher os frutos dessa semente que foram semeados com as lágrimas, vai colher sorrindo em nome de Jesus. Se você tem passado por situações difíceis na vida, e o choro tem feito parte desse momento que você está passando, eu quero dizer a você que vai passar isso em nome de Jesus. Deus vai transformar suas lágrimas em alegria. Deus vai encher sua boca com riso. Deus vai trocar as vestes de tristeza, de luto, de angústia, de tribulação, de sofrimento. Deus vai colocar vestes de louvor em nome de Jesus na sua vida. Se a vida hoje tem sido amarga para você, o Espírito Santo, ele pode trazer doçura. O Espírito Santo pode trazer conforto. O Espírito Santo pode trazer hoje aquilo que está amargoso. Ele pode trazer uma doçura como o mel. Ele tem poder para isso. E Ele está aqui essa noite. Clame ao Senhor.
Vamos fazer algo diferente essa noite? Eu queria que você ficasse de pé primeiro, por favor, aí no seu lugar. Às vezes fica muito monólogo o que a gente faz aqui, né? E eu queria que você hoje escolhesse uma pessoa para você orar. Uma pessoa que talvez você não tenha muita intimidade. Sai aí do seu lugar, escolhe alguém para orar. Isso, Juninho, boa. Escolhe alguém, de 2 em 2 só, tá? De 2 em... Só a Thalita que vai ser de 3, porque ela está grávida. Isso, pega alguém para você orar. Aí a Ana também, com a Lê, o Nani, o Pedro. Pode deixar a porta, Deus vai estar aqui guardando a gente. Eu queria que você orasse por essa pessoa. A Thalita está sozinha aqui, se tiver alguma mulher. Isso, tá bom. Ficou em 4 aí, né? Isso. Pergunte a essa pessoa se ela tem algum pedido de oração, daquilo que foi pregado, anunciado. Ora agora por ele, por ela. Vem de Deus, eu vou expressar, pois já recebi meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus, de Deus eu vou descansar. Nós vamos descansar em Ti, Jesus. Nós já colocamos as nossas orações, o nosso clamor nas mãos de Deus. A última resposta, a última palavra vem do Senhor para as nossas vidas. O Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, justo. Vem de Deus, Senhor, de Deus, eu vou descansar. Desterrei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta
vem de Deus, Senhor. Eu coloco a tua igreja diante de ti essa noite. Obrigado por esse tempo de oração, de clamor uns pelos outros. Obrigado porque nós temos a certeza de que o Senhor está aqui entre nós. Nós temos a certeza absoluta que o Senhor ouviu as orações que foram feitas aqui. Eu tenho a certeza absoluta de que o Senhor não só ouviu, como o Senhor também irá responder ao nosso clamor. Eu tenho certeza, Pai, que as pessoas que estão prostradas sairão daqui levantadas de cabeça em pé, erguidas pelas mãos do Senhor. Elas sairão daqui de pé, sabendo que tem um Deus que luta, que peleja por cada uma delas, Pai. Nós não somos derrotados, pelo contrário, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E se alguém entrou aqui com espírito amargoso, com o coração angustiado, com o coração atribulado, Senhor, muda a sorte dessa pessoa em nome de Jesus. Tira vestes de tristeza, de luto, de angústia. Sai agora das nossas vidas e que venha sobre nós um óleo fresco do teu Espírito Santo, óleo de alegria, vestes de louvor. Enche os nossos lábios de júbilo, enche a nossa boca de riso, Senhor, e que as pessoas lá fora possam dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e que nós também aqui possamos dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres, Senhor. Despede agora o teu povo com alegria, com paz, e que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje, para todos sempre. Amém, amém, amém. Dê um abraço aí bem gostoso em quem está ao seu lado, e um ótimo final de semana a todos em nome de Jesus.